Olá, você que nos assiste, graça e paz. Hoje nós vamos meditar num texto que se encontra em Tito, no capítulo 1, dos versos 13 a 16. Tito, capítulo 1, versos 13 a 16. Diz assim: tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professem conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de ler a Bíblia. E agora que nós vamos expô-la, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, aplique em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos entendê-la e pô-la em prática. Em nome de Jesus, amém. Os puros de coração. Esse é um primeiro ponto que a gente vai destacar aqui. A grande característica da fé judia era suas milhares de normas e regras. Isso ou aquilo era marcado e assinalado como impuros. Esta ou aquela comida eram consideradas tabu, não podia se comer. Quando o judaísmo e o gnosticismo se uniam, até o corpo chegava a ser impuro. E o casamento e os instintos naturais do corpo eram considerados malignos. O resultado disso era que se criavam constantemente longas listas de pecados. Era pecado tocar isso ou tocar aquilo. Era pecado comer esta ou aquela comida. E até chegou a ser pecado, admirem-se, casar-se e ter filhos. As coisas que eram boas em si mesmos ou naturais se convertiam em corruptas e contaminadas. E esse tipo de mentalidade simplesmente conseguiu converter coisas inocentes em pecados, porque à medida que se criava mais normas e regras, mais longa se fazia a lista dos possíveis pecados. Assim viviam os judeus. De modo que Paulo lança esse grande princípio que nós lemos aqui no livro de Tito. Para os puros, todas as coisas são puras. E ele completa aí no verso 15, para os impuros e descrentes, nada é puro. E Paulo já havia dito isso em outra ocasião, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 14, no verso 20. Diz assim: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Aqueles que estavam constantemente envoltos em questões de comidas puras e impuras, disse: todas as coisas são puras. Poderia ser que a frase não fora só um provérbio, né? Poderia ser que se tratasse de uma afirmação de Jesus
quando Jesus estava falando a respeito dessas inumeráveis normas e regras judias. Ele disse: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. É um texto registrado em Marcos capítulo 7, versículo 15. A mente interior e o coração do homem são o que fazem a diferença. O que está na sua mente, o que está no seu coração, isso que faz a diferença. Se alguém for puro em seu coração, todas as coisas são puras para ele. Se for impuro o seu coração, faz impuro tudo que pensa, tudo que fala, tudo que toca. Este era, sem dúvida, um princípio que os grandes clássicos, tinham assinalado muitas vezes. Horácio, certa vez, disse: se a vasilha não for pura, tudo o que se encontra nela virá a ser amargo. Sêneca disse também, certa vez: assim como um estômago doente altera toda a comida que recebe, a mente escura converte tudo o que se possa fazer em sua carga e sua ruína. Aos homens maus não chega nada que seja bom, não lhes chega nada que em realidade não os danifique. Mudam tudo o que tocam em sua própria natureza, e até coisas que seriam de lucro para outros se convertem em coisas perniciosas para eles. Então, a pessoa que tem uma mente suja faz com que todas as coisas sejam sujas. Pode tomar as coisas mais bonitas e cobri-las de uma impureza indecente. Pode ver brincadeiras sujas onde não as há. Mas o homem sujo de mente é pura. O homem que é sujo de mente não encontra pureza nas coisas. E é simplesmente terrível nós convivermos com pessoas assim, ou ter uma mente suja e impura. A pessoa chega a tomar suas decisões, A gente percebe isso quando ele fala sobre consciência aí nos versículos 15. Porque tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. A pessoa chega a tomar suas decisões e a formar suas conclusões, utilizando duas faculdades. O seu intelecto, usa o seu intelecto para pensar as coisas e usa a sua consciência para escutar a voz de Deus. Mas, se o seu intelecto está torcido e desviado de tal maneira que vê coisas impuras em todas as partes, e se a sua consciência está obscurecida e imudecida por seu consentimento contínuo com o mal, então nunca poderá tomar uma decisão correta. Portanto, a pessoa deve manter a sua couraça, digamos assim, branca, da sua inocência sem mancha. E aí, nós vemos como escapar, Como que a gente consegue escapar dessa impureza? Devemos caminhar sempre na presença de Jesus Cristo. Devemos conhecer a Jesus Cristo. Olha o versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Então, não basta você
conhecer a Cristo e conhecer a Deus. Se as suas obras são más, de nada adianta você conhecer. Quando uma pessoa chega a esse estado de impureza, que mesmo conhecendo a Deus, praticam más obras, poderá conhecer, como eu já disse, intelectualmente, mas a sua vida é uma negação constante, as suas ações é uma negação constante. E essa recomendação que Paulo dá a Tito. Tome cuidado, Tito, tome cuidado, que a sua consciência, o seu conhecimento seja refletido nas suas ações. E aí, nós vemos no verso 16, 3 coisas que se destacam aqui a respeito de tal pessoa. Primeiro, olha o final do verso 16. Essa pessoa é abominável. Vou ler o 16 de novo. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. É a primeira palavra. É uma palavra que se utiliza particularmente para referir-se aos ídolos e às imagens pagãs. É a palavra da qual provém o substantivo abominação. São pessoas que são com a mente curiosa por conhecer, mas que as suas ações são obscenas. Os seus pensamentos, seu olhar é impuro, desprezível. Ele pode ser um mestre em conhecimento de Deus, mas mente e ações sujas. Você deve estar pensando em escândalos, né? Mas a ideia aqui é você vasculhar a sua mente, vasculhar o seu coração e aquele pecado que você guarda na sua mente e no seu coração. É disso que Paulo está falando para Timóteo, que os falsos profetas, que o tema geral aqui do versículo 10 em diante, são os falsos profetas e as falsas doutrinas. Que pessoas que aparentemente eram pessoas que serviam a Deus, que tinham conhecimento de Deus, mas no fundo, no íntimo do seu coração, eram pessoas desprezíveis. Como diz o texto, abomináveis. A segunda palavra, depois de abomináveis, desobedientes ou rebeldes. Tal pessoa, mesmo conhecendo a Deus, elas não podem obedecer à vontade de Deus. Sua consciência está obscurecida. O seu conhecimento de Deus é uma coisa, mas a sua consciência não o condena. Ele converteu-se em tal coisa que, com muita dificuldade, ele pode ouvir a voz de Deus, mas não consegue obedecê-la. O pecado faz isso com as nossas vidas. Obscurece a nossa consciência. Então, nós pecamos e não reconhecemos este pecado. Nós nos tornamos incapazes de fazer as tarefas que agradam a Deus. Uma pessoa assim não pode ser nada mais que uma influência perniciosa, melhor dizendo, perniciosa e maligna às outras pessoas. E, portanto, não está preparada para ser um instrumento nas mãos ou na mão do próprio Deus. Outra palavra para essas pessoas, reprovadas. Além de abomináveis, desobedientes, são pessoas reprovadas. E esta é uma outra forma de dizer que alguém se converteu numa pessoa inútil para Deus e para o seu semelhante. A palavra que se utiliza para reprovado aqui, no grego, é a mesma que descreve uma moeda falsificada, de baixo peso. É usado também para referir-se a um soldado covarde na hora da prova da batalha, né?
E também ela é usada para colocar de lado aquela pedra que não serve para construção. O mestre de obras, ele avalia a pedra e ele faz um X, e ele coloca exatamente a letra que no grego representa essa palavra, né? Ou seja, essa está reprovada e ela é colocada de lado, ela não serve para nada, ela não serve para como uma estrutura da construção. A prova última da nossa vida é a utilidade que nós temos na obra de Deus. Uma pessoa que vive pensando e agindo de maneira impura, mesmo convivendo na igreja, não é útil para a obra de Deus. E ela está se enganando e não enganando as pessoas. Você é útil na obra de Deus? Você guarda pecados no fundo do seu coração, da sua mente, que ninguém sabe, só você e Deus, e isso tem atrapalhado a sua vida com Deus? Reflita no Salmo 6, tem um estudo também do Salmo 6, onde Davi derrama o seu coração. Procure aí no canal que você vai entender. Se derrame diante de Deus, faça isso. Para refletir e para pôr em prática. A falta de ações das pessoas que sejam coerentes com uma vida transformada torna suspeita a fé em Cristo. Então, se você diz ter fé, mas as suas ações não são coerentes a essa fé que você diz, essa sua fé é, no mínimo, suspeita. Portanto, se você deseja agradar a Deus, demonstre isso com as suas ações. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco e que o Espírito Santo de Deus aplique isto em nossos corações. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esta palavra, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, que possamos entender que a nossa fé precisa ser demonstrada com ações e que as ações são vistas por outras pessoas e, portanto, testemunhamos da graça de Cristo em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude com isso, nos ajude a entender esta questão. Que o Senhor fortaleça a nossa fé e que essa fé gere ações para o engrandecimento do Senhor e também para sermos úteis na Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe toda a sua família e que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Amém.